Que Deus abençoe a sua vida. Nós estamos na nossa série Pai Nosso. Ensina-nos a orar. Vamos falar com Deus. Senhor, que através desse ensinamento hoje o Senhor venha falar com cada um de nós, dando-nos discernimento da Tua mensagem, Pai. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus por isso. Olha o que diz a palavra de Deus para nós aqui hoje em Mateus 6,10. Diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Tanto na terra como no céu. Olha, hoje é o quinto dia. Hoje é o quinto dia do estudo do Pai Nosso. Hoje nós debruçaremos sobre as frases mais desafiadoras e transformadoras da oração do Pai Nosso, que é: seja feito a tua vontade. Seja feito a vontade de Deus, não a minha, não a sua vontade, mas a vontade do Criador, do Todo-Poderoso. Veja que esta simples declaração, ela convida o mais profundo. Ela convida ao mais profundo alinhamento de propósito de Deus para nossas vidas, para a nossa vida neste mundo que nós estamos. Olha, nesse dia, nós exploraremos a série original de Deus para a humanidade. Como nós afastamos do plano de Deus e o caminho da restauração através de Cristo. Nós veremos como a oração seja feita a tua vontade é um ato de arrependimento, é um ato de rendição, é um compromisso com o propósito divino, com o propósito de Deus. Olha, que esta reflexão de hoje, ela venha nos desafiar a reazimar, ou seja, nós vamos examinar, que você venha examinar as suas prioridades, que ela venha nos inspirar a viver de maneira para que nós possamos refletir a verdadeira vontade de Deus em nossa vida diária. O primeiro ponto de hoje é: o plano original de Deus é o domínio próprio. Veja que na narrativa da criação, no livro de Gênesis, Deus cria Adão em um termo hebraico. Em um termo hebraico significa pessoa ou humano. A história não se limita a um indivíduo específico, mas representa toda a humanidade. Ela responde à pergunta existencial, fundamental: por que nós estamos aqui? Em Gênesis 1:26, nos oferece uma resposta direta. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Por que você foi criado? A resposta bíblica é: para dominar. É isso aí, nós fomos criados para dominar, manipular o sedento por poder. Manipular o sedento por poder é um tipo de autoridade. Imagem de Deus, dominando a terra como um reflexo direto do caráter trinatário de Deus. Os seres humanos, eles foram feitos para ser intercedores, para interceder, participando com Deus da supervisão amorosa do mundo separados, carregando a autoridade de Deus para dominar o amor do nosso Deus, do Altíssimo. Olha, o Salmo 115:16, ele reforça a ideia: os céus mais altos pertencem ao Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Deus nos fez seus gerentes aqui nessa terra. Nós somos gerentes de Deus aqui nessa terra. Nós somos com a responsabilidade de administrar a sua criação. A criação de Pai, espalhar a imagem de Deus em cada aspecto da nossa existência. A queda é o segundo ponto. A perda da identidade
a quebra da comunicação. Nós vamos observar que o mundo atual vemos uma realidade distante do plano original de Deus. O meio ambiente deteriorado, recursos são explorados de forma insustentável. E a desigualdade, ela cada vez mais prevalecendo. Essa disfunção levanta a questão de onde é a intenção de Deus para a criação tão terrivelmente errada. Olha, as Escrituras, a palavra de Deus, ela aponta que toda essa difusão, é um recurso de um engano. Perdemos a nossa verdadeira identidade e abdicamos do nosso papel como co-administrador da criação de Deus. Ou o conflito descrito no Gênesis é triplo. Veja, temos um inimigo espiritual. A arma desse inimigo é o engano. O efeito desse engano é a paralisia. O diabo, ele quer nos paralisar. Nós estamos presos em estamos presos em uma quebra de comunicação, semelhante a alguém com uma lesão cerebral grave, que carrega a imagem, a autoridade de Deus, mas estamos paralisados, incapazes de cumprir o nosso propósito original por causa do pecado. Quando nós afastamos de Deus, não só a nossa mente que muda, mas o nosso coração também muda. Mas o nosso desejo se desvia do que Deus quer. O que fazemos no dia a dia, muitas vezes mostra essa confusão. Para voltar ao plano de Deus. Para voltar ao plano de Deus, nós precisamos mudar não só os pensamentos, mas também ao que nós amamos, né? Precisamos reconhecer o pecado que temos confessado diante de Deus, para que possamos viver de um modo que Deus nos criou a fazer assim a sua vontade, a vontade do Pai. A promessa de restauração, o caminho à volta através de Cristo. Existe um caminho de volta, de restauração, que é através do Senhor. O profeta Isaías, ele antecipou a vinda de um Messias. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. Isaías 9:6. Está falando da profecia do Senhor. Veja que essa profecia aponta para Jesus, que veio para recuperar o papel que nós perdemos, reparar a queda da comunicação. Olha, Jesus declarou: agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Em João 12:31, na Almeida Revista Corrigida. O Senhor Jesus, ele veio para recuperar o nosso domínio, cumprindo a promessa de Gênesis. Após a sua ressurreição, Jesus afirma que dando todo o poder do céu e da terra, todo o poder do céu e da terra. Olha, a oração é um meio que Deus providenciou. É o meio que Deus providenciou para nos reconectar com o seu plano, com o plano original dele. E através dele nós podemos novamente exercer o domínio de administrar. Jesus ensinou aos seus discípulos naquele dia para que pergunteis da verdade. Na verdade vos digo que quando pedires ao meu Pai, em nome vos será dado. Ou seja, será dado, aquele que pede recebe. Olha, portanto, orar, quando nós oramos, seja feita a tua vontade. E veja que é um ato de arrependimento, confissão, porque não passa a ser a minha vontade, não passa a ser a sua vontade, mas que seja feita a vontade do Pai, a vontade do Criador. É reconhecer aonde nós desviamos do plano de Deus, é expressar o nosso desejo de retornar ao propósito original para a nossa vida. Jesus ensina sobre a importância de viver a sua palavra na palavra que ele fala da casa construída sobre a rocha. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelha-se a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Quando a tempestade vem, a casa fica firme. Nos mostra que a fé verdadeira não é só sobre o que acreditamos, mas sobre o que nós vivemos. Construir a nossa vida na rocha
significa colocar em prática. Colocar em prática os ensinamentos de Jesus todos os dias. É amar o nosso inimigo e perdoar a quem a tem nos ofendido. Sim, é ajudar a quem precisa. É viver com honestidade, compaixão, humildade. Quando fazemos isso, a nossa fé se torna forte, resistente, capaz de enfrentar os desafios desta vida. Orar, seja feita a tua vontade. É o comprometer e viver assim. É escolher construir a nossa vida na rocha sólida do ensinamento de Jesus. O ensinamento de Jesus, ela não é uma areia instável, como os nossos próprios desejos. É um caminho, meu irmão, minha irmã, desafiador, mas é um caminho que nos leva a uma vida plena, significada, alinhada com o propósito de Deus para mim e para você. Como Jesus disse: entrai pela porta estreita, porque a larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por esta porta larga. É porque a estreita é a porta e o caminho que leva à vida aos poucos que ali encontra, né? Então nós entendemos que ao concluir essa lição, esse dia de hoje, sobre seja feita a tua vontade, nós somos lembrados de que esta oração é o chamado à transformação radical da nossa vida. Não apenas um pedido passivo, mas sim um compromisso ativo de alinhar a vontade de Deus, e que nós, eu e você e todos que estão participando aqui deste plano, nós possamos sair desse estudo com a compreensão renovada do propósito original da imagem e semelhança de Deus, que reconhecemos aonde nós deveríamos estar. Nesse propósito que nós viemos buscar sinceridade, arrependimento e a restauração no nosso Senhor. Nós devemos lembrar-nos de sempre viver segundo a vontade de Deus, e não é um caminho fácil, mas é o único que nos leva à vida verdadeira, a uma vida abundante, que possamos, com Jesus, Ele nos ensinar a construir a nossa vida sob uma rocha sólida. Os seus ensinamentos enfrentando a toda tempestade, todo o deserto, através de uma vida com uma fé inabalável. Inabalável é a nossa fé. Que cada um de nós possa dizer com sinceridade: seja feita a tua vontade. Não apenas as nossas orações, mas em cada aspecto da nossa vida. Assim tornaremos nos verdadeiro agente do reino de Deus, trazendo a sua vontade na terra, como também no céu. Essa é a vontade para com Deus conosco. Que a vontade dele é que seja feita a dele, não a minha, não a sua. Nós temos esse alinhamento. É Deus nos mostrar a direção, qual que é a vontade, qual que é o desejo dele para a minha vida e para a sua vida. Vamos orar neste momento. Poderoso Deus, viemos agora diante do Senhor. Pai, assim como nós estudamos hoje, que seja feita a tua vontade. Sim, Senhor. Qual é a tua vontade, Senhor? Mostra para nós, Senhor, para cada um que está conosco aqui, qual é a tua vontade, Senhor, para que possamos ter este alinhamento com o Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, venha, Senhor, ouvir a oração deste homem, desta mulher. Venha manifestar o teu poder, venha dar discernimento desta mensagem que foi aqui, Senhor, proclamada neste momento. Fale, Senhor, com cada um de nós, Pai. Pai querido, é o que nós pedimos neste momento, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus por isso. Que Deus lhe abençoe ricamente a sua vida. Amém.